Eu estou recebendo aqui no Bianca News de hoje ele que é engenheiro mecânico, está encerrando o seu terceiro mandato consecutivo como deputado estadual, assumiu pela primeira vez em 2008, foi prefeito de Umuarama por 2 vezes, foi eleito, reeleito, de 1997 a 2004 e foi o deputado que mais brigou aqui pela questão da 323, tem outros projetos dele, decidiu não ir à reeleição este ano, o ano passado estava no PDT, depois mudou o PDT do seu amigo particular de muito tempo, o ex-senador Osmar Dias, e agora está no Podemos. Estou recebendo aqui com satisfação o deputado Fernando Scanavac, que encerra seu mandato lá na Assembleia Legislativa. Deputado, mais uma vez, prazer recebê-lo, bom dia. Rodrigo, bom dia aos ouvintes da Bianca, uma satisfação muito grande estar aqui mais uma vez falando, e provavelmente a última entrevista a você como deputado estadual. Todas as vezes que eu vier aqui vai ser como ex-deputado, mas até dia 31 eu estou no mandato. Como é que é? Dizem que quem foi rei uma vez nunca perde a majestade, não é isso? Não, Rodrigo, eu acredito que o trabalho que você realizou realmente tem o reconhecimento. Alguns acham que não, mas a grande maioria da população, não tenho dúvidas, que reconhece sim esse trabalho que fiz nesse tempo que estive deputado, porque às vezes as pessoas confundem muito política com profissão. E eu, como você disse aí, a minha profissão, eu sou engenheiro mecânico, eu não estou político, a minha profissão não é política, é engenheiro mecânico. Então é um pouco a diferença que tem, e até essa decisão que tomei de não me candidatar nesta última eleição foi por questões de princípio. Eu acho que hoje o que deixa o cidadão umuaramense, o cidadão paranaense e o brasileiro assim desacreditado na política é justamente por falta de princípios, que às vezes as pessoas fazem da política uma profissão, e você sabe que a profissão da política, quando as pessoas adotam como profissão, que a cada 4 anos tem que ser renovada esse aí. E aí é que a gente vê o que acontece no nosso país, no nosso estado e às vezes até nos municípios, que as pessoas, por ter que continuar na profissão, acabam fazendo coisas que não são devidas de uma pessoa de bem. Por isso que às vezes a política está num discreto muito grande, que eu espero que agora que esses novos eleitos aí possam realmente modificar e voltar a ter aquele sensação que tinha a população de um dever cumprido, de que você realmente era o representante do povo. Então, foi por isso que eu sempre fui e sempre continuarei falando. Eu acho que no Legislativo, cada eleito deveria ter só 3 mandatos. Que não deu como deputado estadual, que se candidate a deputado federal, se candidate a vereador, se candidate ao executivo, prefeito, governador, enfim, em outros cargos, mas que deixe com 3 mandatos. Eu acho que isso seria o ideal, que nós tivéssemos no nosso país só 3 mandatos no legislativo e 1 mandato só no executivo, sem reeleição. Eu acho que 5 anos estaria de bom tamanho, a pessoa poderia trabalhar muito bem em prol da população com um mandato de 5 anos, porque quando você faz um mau mandato, 4 anos é muito. E 5 e 4, quando você faz um bom trabalho, realmente, de repente, fica sendo coisas que poderiam ser completadas nesse outro ano. Por isso que eu sempre defendi e continuo defendendo que no Legislativo nós deveríamos ter proibindo que a pessoa que tivesse 3 mandatos não poderia se recandidatar para aquele mesmo mandato. Outros mandatos, tudo bem, eu acho que vale a pena. E no Executivo, 5 anos sem reeleição. Então, para mim não poder fugir do meu princípio, que já estava com 3 mandatos como deputado estadual, foi que não me candidatei a esta eleição. Possibilidade de ser eleito? Teria sim. Eu tinha pesquisa que me credenciava com a boa votação em Umuarama e em toda a região, pelo trabalho que fiz, mas preferi ficar sentado, sem ser candidato, para que eu não pudesse realmente furar os meus princípios que eu tenho, que eu penso e que eu acho que tem que ser na política do nosso país. Aqui a gente está falando sobre política, já eu quero que o senhor faça um resumo aí desses, como foram esses 12 anos, dos projetos, de tudo isso, principalmente a questão da 323.
A gente está falando da questão política e dessa sua decisão em não ir para uma reeleição depois de 3 mandatos. Como é que o senhor avaliou a situação do seu amigo particular, Osmar Dias, que era até quase na reta final da campanha eleitoral candidato, que esteve aqui com o senhor lembra disso? Aqui, nós estivemos conversando com ele aqui na Bianca, e que abriu mão de um projeto, e que, aliás, lhe dava com uma vantagem, não um pouquinho abaixo ali do Ratinho Júnior, mas que lhe dava uma condição perfeita de disputar o projeto eleitoral, não? Como é que o senhor avaliou isso? Eu diria para você que, no contexto do que aconteceu desse ano eleitoral na política, principalmente a nível nacional, quando o irmão do Osmar Dias, o senador Álvaro Dias, se realmente se candidatou a presidente, acabou furando algumas coligações que poderiam ser feitas a nível regional, a nível do Paraná. Quando o Álvaro Dias não abriu mão de ser candidato a presidente, acabou fechando muitas portas no Paraná de que poderia ser feita uma coligação com o Osmar Dias, com o PDT, com outros partidos que estariam agrupados. E de repente, quase que no final, nos 48 do segundo tempo, o que aconteceu? O Álvaro escolheu o vice-presidente dele, da chapa dele, uma pessoa do PSC que era ligado ao então partido do Ratinho Júnior, que o Ratinho é PSD, mas o PSC, ele é oriundo do PSC. Então isso fechou, não foi uma porta, fechou uma avenida. Quando foi feita essa coligação a nível nacional do Podemos com o PSC, indicando o vice-presidente da chapa do Álvaro, do PSC, que era um partido coligado a nível nacional. Agora você imagina no Paraná, você concorrendo contra um partido que está aliado ao senador Álvaro Dias. E isso complicou muito a conjuntura política das coligações em função justamente disso. Para quem que será que o Álvaro Dias iria pedir o voto para o governo do estado? Para o Ratinho ou para o Osmar Dias, tendo o seu candidato a vice da chapa do Ratinho? Então, para você ver as dificuldades que foi, e o Osmar realmente pensou bem, fez uma análise. A parte financeira também, eu acredito que pesou muito, porque o que aconteceu? O PDT tinha um candidato a nível nacional que era o Ciro Gomes, e todo o recurso do fundo partidário do PDT foi colocado à disposição do candidato a presidente Ciro Gomes, e o Paraná ficou com muito pouco recurso para que o Osmar pudesse estar disputando o governo do Paraná, que você sabe que, apesar de dizer que política não se gasta, mas você acaba tendo um gasto mínimo, mas acaba tendo, e que naquele momento o PDT não poderia estar investindo na candidatura do governo do Paraná, porque tinha o candidato a presidente do país, que era o Ciro Gomes. Então, todo o fundo partidário do PDT, quase que a grande maioria desse investimento foi na campanha do Ciro Gomes, e de que se o Osmar realmente fosse candidato ao governo, com certeza estaria faltando recursos. E com a mudança que houve na lei eleitoral, de que as empresas não podem mais doar a nenhum partido político, a nenhum candidato, sumiu os doadores de campanha. A grande maioria dos partidos fizeram campanha eleitoral com o fundo partidário, que foi milhões que foram gastos do fundo partidário para que as pessoas pudessem, então, ser candidatos. Então, o Osmar Dias, infelizmente, acabou ficando no meio do caminho por essa questão do irmão ter colocado o vice do PSC, que era um partido ligado ao candidato Ratinho Júnior, e com a candidatura do Ciro Gomes também não pôde, naquele momento, da disponibilidade de recursos para o governo do estado na campanha eleitoral. Essa proximidade o motivou, e a desistência depois de Osmar foi um dos motivos que levou o senhor a deixar o PDT depois de muito tempo e ir para o Podemos, ou não? Foi uma decisão pessoal sua? Não, Rodrigo, o que fez com que nós fôssemos para o Podemos, que não foi eu sozinho, teve outros filiados, né? Amigos e prefeitos e deputados que acabaram indo também para o Podemos. Foi por uma questão que para nós termos um outro partido na coligação do Osmar Dias,
porque naquele momento, sabendo que o Álvaro Dias poderia, de repente, continuar candidato ou sair, a gente poderia perder um partido que poderia estar na coligação do Osmar Dias. Foi por isso que fui para o Podemos, junto com outros companheiros do PDT, para que nós tivéssemos esse partido já na coligação se o Osmar fosse o candidato, o Podemos seria coligado ao PDT do Osmar, que naquele momento tinha a perspectiva do Podemos em função do PSC em também não ser coligado ao PDT. Então foi por isso que nós mudamos de partido, para que nós pudéssemos ter um partido a mais se o Osmar realmente fosse disputar a eleição para o governo do estado. Os muitos amigos particulares, né, do Osmar foram para o Podemos. O Agostinho Zucchi, prefeito de Pato Branco, é um deles. E é o presidente do Podemos do Paraná. Estadual, né? Estadual. Muito amigo seu também, pelo que eu sei. O deputado, como é que o senhor está avaliando esse início de governo do Ratinho Júnior? Rodrigo, eu estive lá semana passada em Curitiba e, como todo início de governo, estão todos animados, muitas reuniões, muitos questionamentos, às vezes até questionando aqueles grandes, antigos companheiros seus que estavam no governo anterior. Essa política, mas eu acho que tem tudo para o Ratinho fazer um bom governo, fazer com que realmente o Paraná seja aquele Paraná que todos nós queremos, um Paraná austero, um Paraná que realmente economiza, um Paraná com mais educação, com mais segurança, com mais emprego. Eu acho que o Ratinho, pelo menos, tem demonstrado que realmente está preocupado com o nosso estado, sendo austero em medidas, às vezes até, como disse, prejudicando antigos companheiros, mas ele está realmente, eu acho que nesse momento, fazendo o que tem que ser feito, tomando conhecimento, tomando pé do que é a real situação do nosso estado, e eu acho que o Ratinho vai fazer um bom governo, está bem intencionado, com muita fiscalização em todos, com compliance em todas as secretarias. Então eu acredito que vai realmente fazer um bom governo, até porque ele está sonhando, e tem que sonhar mesmo, de ser uma liderança nacional, fazer um bom governo, para que, se a gente parar para pensar hoje nos municípios, nos estados e no Brasil, são poucas as lideranças que estão surgindo, que a população realmente tem esse reconhecimento. E eu acho que o Ratinho se enquadra nesse perfil, e eu acho que ele vai fazer um bom governo no Paraná para se credenciar, de repente, com um voo mais alto a nível nacional. Deputado, eu queria que o senhor fizesse uma avaliação nesses 12 anos aí. Tiveram vários projetos em que o senhor esteve brigando, a 323, por exemplo, foi uma delas, a região metropolitana de Umuarama foi uma delas também. Tiveram outros projetos. Como é que o senhor avalia o seu trabalho durante estes 12 anos lá na Assembleia Legislativa do Paraná? Rodrigo, eu sempre tenho dito de que já valeu o meu mandato só por eu ter aprovado essa região metropolitana de Umuarama, e de que hoje está no meio que num marasmo, vamos dizer, porque as pessoas, às vezes, as lideranças políticas regionais não entendem do que significa você ter uma região metropolitana. Às vezes as pessoas ficam meio que no individualismo de cada município e acabam não pensando num conjunto maior. Por que eu fiz e sempre briguei para que nós tivéssemos na nossa região metropolitana? Em relação ao governo federal, quando você fala em região metropolitana, ele pensa em região metropolitana de São Paulo, de Curitiba, do Rio de Janeiro, e dentro da lei, do contexto da região metropolitana, não diz se a região metropolitana de Umuarama tem diferença da região metropolitana de Curitiba ou de São Paulo. Então todos os investimentos que o governo federal tem possibilidade de fazer por ser região metropolitana, ele acaba fazendo também, se você for pedir, se houver uma organização, você acaba tendo os mesmos benefícios. Então, quando eu aprovei essa lei da região metropolitana de Umuarama, eu já fiquei feliz da vida, porque se você for analisar, dentro do Minha Casa Minha Vida, por ser região metropolitana, foram quase R$1 bilhão, Rodrigo, que deixou de sair do bolso daquele trabalhador, do bolso daquelas pessoas que precisavam do incentivo do governo federal. Para você ter uma ideia, hoje eu estou meio desatualizado de números, mas quando nós criamos a região metropolitana, uma casa dito popular,
era em torno de 50 mil reais, 52, 55 mil reais que ficava essa construção dessa casa. Por ser região metropolitana, e quando o trabalhador, aquele operário, se enquadrava dentro da classe salarial, Rodrigo, ele tinha quase 18 mil de desconto, quase mais de 30% do valor da casa, graças ao deputado Fernando Escanavaca ter aprovado uma lei e o governador Beto Richa sancionado a lei da região metropolitana de Umuarama. Imagina você, eleito pela região noroeste do Paraná, aprova uma lei no estado de que mais de 30% da sua casa, da sua moradia, que você sabe, o que nós temos que ter hoje como cidadãos de bem, primeiro saúde e segundo um local para morar com dignidade. Então foi isso que fiz com essa lei da região metropolitana, de que todos os municípios da região metropolitana tinham esse desconto por se tratar de região metropolitana. Então eu acho que eu tenho dito que só por esta lei já valeu a pena. E por que eu citei o governador Beto Richa, Rodrigo? Porque quando do governo Requião, eu apresentei o mesmo projeto. Já no primeiro mandato meu, eu já queria que nós tivéssemos a nossa região metropolitana de Umuarama. E o recado que eu recebi do então governador Requião: avisa o Escanavaca para tirar esse projeto, porque se eles forem aprovados, eu vou vetar esse projeto. Que Umuarama e a região não merece ser região metropolitana, por vários motivos que ele argumentava. E quando depois da eleição do então governador Beto Richa, foi a primeira reivindicação que lhe fiz. Olha, eu não trabalhei para o senhor, não trabalhei, porque você se lembra muito bem que o Osmar Dias era o candidato, não trabalhei, mas tem um projeto que eu gostaria que fosse aprovado. Qual é esse projeto? O projeto da região metropolitana de Umuarama. Ele só me respondeu: Escanavaca, se você conseguir aprovar na Assembleia, eu sanciono esse projeto para Umuarama e a região. E eu trabalhei na Assembleia Legislativa, você sabe que muitos dos deputados eram contra, tive que fazer um trabalho muito grande de bastidores, a oposição às vezes não queria dar um parecer favorável nas comissões, mas o governador, depois de aprovado, realmente cumpriu com a sua palavra e acabou sancionando a lei dizendo da criação de minha autoria da região metropolitana. Então, esse recurso que já veio para aqueles cidadãos, trabalhadores, aqueles operários que precisavam e ter a sua casa própria, tiveram a oportunidade de deixar de pagar para a Caixa Econômica Federal, naquele momento, mais de 30% daquele seu patrimônio. Então você imagina da minha satisfação de poder ajudar aquelas pessoas que realmente precisavam e precisam de uma moradia digna, de uma casa para morar. Então, essa lei foi um marco. E a Umuarama foi a 4ª região metropolitana, e depois que aprovei essa lei, aprovou-se várias regiões metropolitanas, e aí acabou dando um embolamento. O governo pôs um freio nessas leis, e que nos municípios das regiões metropolitanas deveriam se organizar e realmente fazer cumprir a lei da região metropolitana. Infelizmente, a grande maioria dos prefeitos não se mobilizaram. Foi um projeto que iria ser enviado à Assembleia, acabando com as regiões metropolitanas, mas que o governo passado não enviou para a Assembleia. Então hoje nós podemos dizer que a região metropolitana ainda existe de direito. De fato, deixa a desejar por falta de envolvimento de vários segmentos, principalmente as lideranças políticas, que realmente, mas de direito, ainda existe a região metropolitana de Umuarama. Deixa eu registrar a presença aqui no estúdio com a gente da nossa diretora-geral aqui das rádios, da Bianca e da Aline, a Aline Ruge, que vem fazendo um trabalho, inclusive, de reestruturação das emissoras aqui, né? Deve ter se surpreendido muito, né? Porque ficou um tempão lá nos Estados Unidos, vim pra cá.
Deputado, deixa eu lhe perguntar, nós falávamos aqui da questão da 323, o senhor foi o deputado que mais empenhado, junto com o deputado Cláudio Palocci, nessa questão da 323, faz parte da comissão. E eu me recordo que em vários momentos o senhor vinha para cá e muito brabo às vezes porque não andava a questão da 323. Eu queria saber como é que o senhor avaliou agora esse início da obra, que começou lá por Paissandu, e se é uma frustração, nesses 12 anos, não ter conseguido, talvez, fazer um trecho maior dessa obra da 323. Com certeza, Rodrigo. Eu acho que o que aconteceu com a 323 merecia um livro de uma história. Porque todas as vezes que se falou em fazer a duplicação, quando o governo não tinha condições financeiras de bancar a PPP, a empresa ganhadora estava ok. De repente, quando o governo fez o dever de casa, que fez aquelas mudanças, que começou a ter o dinheiro para poder fazer a obra, a parceria, a empreiteira realmente foi nisso tudo aí que nós conhecemos no dia a dia. Foi um azar muito grande que nós tivemos. Quando assumiu então que acabou, que o governo do estado disse que iria fazer por conta própria, foi feito todo o trabalho. Quando foi apresentado o projeto, o Tribunal de Contas resolveu dizer que tinha que fazer novas adequações, porque aquele projeto inicial era da iniciativa privada e que não serviria para o governo do estado. Então nós perdemos um outro tempo muito grande na adequação do projeto em exigência do Tribunal de Contas do Paraná. Quando nós tivemos então a exigência da regulamentação do projeto de execução, que não é um projeto realmente que dá a rodovia, o que aconteceu? Mudou o governo. O governador Beto Richa se afastou para ser candidato, mudou tudo o governo. E você sabe que cada mudança que há de governo, você leva um tempo até voltar a se inteirar dos devidos assuntos. Mudou o secretário, mudou várias pessoas quando mudou o governo, e a nossa 323 mais uma vez. Aí agora, então a governadora Cida Borghetti fez uma licitação, que tinha um compromisso de fazer a licitação. Era nosso compromisso do governador Beto Richa de que fizesse a duplicação de Paissandu ao rio Ivaí, e não sei por que cargas d'água a governadora Cida Borghetti só fez metade do trecho da licitação. E com um agravante que eu acho que poderia ter sido, foi o prazo de execução da obra muito alongado, que poderia ter feito muito menor tempo a obrigação da empreiteira. Mas eu não sei o porquê, não compete a mim estar fazendo análise aqui hoje e colocar esse prazo. Mas eu quero dizer a você, aos ouvintes e toda a população que nos ouve, de que o governador Ratinho Júnior está preocupado com isso, já me procurou em relação aos projetos, que ele sabe que eu é que estava bem por dentro desses projetos, o que estava acontecendo, para que ele possa então fazer o outro trecho já em licitação e de repente fazer com que, da hora que ele tivesse pé do governo, em fazer o que vai ser feito. Se vai ser feito a parceria público-privada de novo, com diferentes moldes, ou se vai o Estado fazer realmente a duplicação inteira, mas pelo menos o projeto ele tem certeza que ele já vai começar a mexer no projeto da 323 como um todo, para que possa realmente definir qual a modalidade que vai ser feito da duplicação da 326. Então, no primeiro momento, eu tenho certeza que ele, tomando o pé do governo, esse novo trecho até o rio aí vai ser feita a licitação e o governo vai fazer esse novo trecho, que já era um compromisso de Paissandu ao rio Ivaí. Perfeito. Faltando agora 20 minutos para 1h da tarde, eu quero fazer duas perguntas numa para a gente encerrar aqui. Eu sei que o senhor tem os outros compromissos seus. Primeiro, me falaram que o senhor pode fazer parte do governo. Estando numa autarquia, numa secretaria, numa estatal, não sei. Queria saber se é possível, se há uma conversação nesse sentido. E com relação ao seu futuro político, muitos dizem que o senhor vai ser candidato a prefeito de Umuarama. O senhor tem pensado nisso? Qual que é o seu futuro político a partir de agora, quando o senhor encerra o seu mandato de 12 anos enquanto deputado? Bom, primeiro que eu vou tirar umas férias agora por um período. Merecidas, né? E quanto ao convite, realmente existiu e existe a possibilidade, sim, mas quando foi feito o convite, eu já disse que eu não queria estar diretamente ligado ao governo,
mas que poderia estar ajudando o governo e principalmente o desenvolvimento regional, se a gente pudesse estar junto numa estatal, junto numa agência de desenvolvimento. E realmente existiu e existe o convite, só que eu estou aguardando, porque você sabe que existe uma lei que não foi revogada, de que quem foi dirigente partidário não pode assumir nenhum cargo público, a não ser no governo do estado, para que eles possam estar trabalhando. Essa lei não foi revogada, foi aprovada na Câmara Federal e o Senado não votou, porque o Eunício, que é o atual presidente, não colocou em votação, que ficou nervoso, que perdeu a eleição e acabou não pondo para votar. Então hoje eu estou consultando o partido dentro do estatuto, se há possibilidade ou não do cargo que eu ocupei dentro do partido, para ver se eu estou apto ou não de estar ocupando um cargo no governo. Eu acho que isso aí na próxima semana, mais uns 10 dias, a gente resolve. Eu fiz a consulta ao partido, fiz uma consulta ao TSE para ver se eu estou impossibilitado de estar ocupando o cargo por ter sido dirigente partidário. Eu acho que, de repente, o que vai poder fazer com que eu não assuma o cargo é por ter sido dirigente partidário, e que pela lei são 36 meses de carência que você tem que ficar depois para poder assumir um cargo numa estatal, numa empresa de economia mista. Então essa é a dificuldade por enquanto não vinha a decisão do partido ou do TSE, infelizmente eu não posso dizer para você se estarei assumindo o cargo ou não. Quanto à história da candidatura, primeiro que está muito cedo. Você sabe que política é igual o tempo, de repente está limpo, daí um pouquinho fica nublado, daí um pouquinho dá um temporal. Eu acho que ainda está muito cedo para tomar uma decisão, mas eu tenho que dizer a você que eu não posso me furtar se a população, se você vê que realmente você pode fazer com que a cidade se desenvolva, que você possa fazer a diferença. Eu, quando fui prefeito pela primeira vez, Rodrigo, foi um desafio meu de vida. Eu disse, eu vou mostrar que o Umuarama pode ser diferente. E acho que fiz um bom trabalho nesses períodos que tive à frente do executivo, porque eu fazia como fosse nós fizesse nas nossas casas. Quem me conheceu naquele período sabe do que foi feito em Umuarama. Eu projetei Umuarama para vários anos, e eu hoje fico feliz porque vejo um posto de saúde instalado numa área que eu reservei para ser um posto de saúde. Eu vejo uma escola instalada numa área que eu deixei. Vejo uma creche sendo instalada numa área que deixei. Foi um projeto que eu fiz para a cidade. E realmente, você sabe, você que está na política, militando, você sabe que de repente você acaba sendo requisitado pelo partido, mas principalmente pela população. Eu nunca fiz política pelo coração, Rodrigo, eu sempre fiz política pela razão. Essa é a diferença que às vezes as pessoas não entendem, porque o Fernando Scanavaca às vezes toma algumas atitudes, como tomei essa de não ser candidato, primeiro pelo princípio. E depois, pela razão de dizer que dá oportunidade para as novas pessoas que querem entrar na política. Eu acho que você não pode fazer dentro da democracia um cartel. Com certeza, a minha reeleição a deputado teria mais facilidade de que alguém que estava entrando novo. Mas quando você sai fora, pelos princípios que eu já lhe disse no início do programa, que eu acho que o legislativo só pode ter 3 mandatos e o executivo 1 mandato de 5 anos sem reeleição, eu acho que você acaba dando oportunidade para todos poderem participar, aqueles que têm vontade de entrar. Mas às vezes você tem vontade, mas tem que saber da sua viabilidade. Eu acho que isso é que é importante na política, principalmente um recado àqueles que querem entrar. Eu quero ser político, mas vê essa viabilidade, vê a possibilidade do que vai fazer.
para que depois você não se decepcione com a eleição e, se eleito for, não se decepcionar ainda com o trabalho. Precisa entender política como um serviço ao próximo, né? Ao povo, às pessoas, pelo bem comum. Se não for assim, o senhor que esteve prefeito por 8 anos, 2 mandatos, 12 anos como deputado, é pelo bem público, é pelas pessoas, né? Se não for pelas pessoas de menor condições, acho que não tem sentido, não é isso? Sim, com certeza. Eu acho que você tem que fazer, e é isso que eu falo. Depois desses mandatos, acho que 3 já tá bom. Você já foi 12 anos servindo a sua comunidade, você entendeu? Então eu acho que isso já é razoável. De uma vida aí média de 70 anos, vamos dizer, você ficou quase 20% à disposição da população. Então eu acho que é isso. Eu volto a insistir para você, eu não fiz da política a minha profissão. A minha profissão, eu sou engenheiro mecânico. Firmo isso muitas vezes, porque as pessoas às vezes, pô, o cara é político. Não, eu sou engenheiro mecânico. Eu estou político até dia 31 de janeiro deste ano, eu estou político. Depois estarei sem mandato político, não estarei político, estarei cidadão de bem, cidadão como qualquer cidadão de bem que pode estar filiado a um partido político. Aí sim, eu não vou me desfiliar do partido político, mas não estarei político. Obrigado pela sua participação, pelo bate-papo, pela conversa, pela honra de recebê-lo aqui. Seja sempre bem-vindo. Não, pode ter certeza que quando tivermos aí alguns questionamentos, poderemos estar aqui dando opiniões, né? Não decidindo nada, mas eu acho que a opinião vale muito a pena. A experiência que eu tenho como prefeito e como deputado estadual não pode ser jogado fora. Eu acho que é só você ser consultado. E quando eu vejo algumas, às vezes, poderia estar opinando, não vou dar opinião se não for solicitado. Mas quando se tratar em questões maiores, com certeza eu, como cidadão umuaramense, estarei aqui falando e dando a minha opinião. Dever também de contribuir, né? Obrigado. Com certeza, Rodrigo. Um abraço. Bom ano de 2019. A entrevista depois com o deputado Fernandes Canavaca, que encerra o seu mandato como deputado agora, no próximo dia 31, estará depois no nosso site na internet, biancafm.com.br, e depois também no nosso Facebook.